Eu sou Selma Mello, sou nutricionista. Eu trabalho com pacientes com doenças autoimunes e hoje nós vamos falar sobre alimentação no protocolo Coimbra. Então, a alimentação no protocolo Coimbra, o protocolo Coimbra é um tratamento para doenças autoimunes que utiliza altas doses de vitamina D. Então, esse tratamento com altas doses de vitamina D, a gente precisa controlar a quantidade de cálcio. Não, porque uma das funções da vitamina D é colocar o cálcio do intestino para dentro da corrente sanguínea. Ela participa aí dessa entrada. Então, a gente precisa controlar a quantidade de cálcio, porque quem faz altas doses de vitamina D, né? Então, se tem muita vitamina D, provavelmente vai entrar muito cálcio nessa corrente sanguínea e a gente precisa controlar para não ter nenhum problema. Quando eu falo controlar, não é evitar cálcio, ok? Repetindo, não é evitar cálcio, como algumas pessoas falam que é zero cálcio. Não é isso. Nós precisamos de cálcio. Não pode se alimentar com alimentação sem cálcio, porque, para vocês terem ideia, o cálcio é um mineral tão importante que ele tem 3 hormônios que regulam ele. É o único mineral que tem 3 hormônios que regulam ele. Então, ele é muito importante. Então, não pode faltar cálcio na alimentação. Só que quem faz altas doses de vitamina D, a gente precisa controlar essa quantidade de cálcio, ok? Então, antes de falar sobre alimentação, só para explicar um pouquinho o que é uma doença autoimune, que algumas pessoas não sabem, né? Quem tem uma doença autoimune muitas vezes nem sabia o que era e quando teve o diagnóstico foi procurar saber. E algumas pessoas não têm e estão aqui assistindo a live porque me conhece ou ouviu aí o aviso, né? Então, a doença autoimune, o sistema imunológico é para nos proteger. Só que tem algumas pessoas que esse sistema imunológico ele é perturbado por algum gatilho e isso, em vez do sistema imunológico proteger, de produzir células para nos proteger, ele começa a produzir células para atacar algum órgão. Então, dependendo do órgão que estiver sendo atacado por essas células do sistema imunológico, isso vai determinar uma doença autoimune. Então, se atacar na tireoide, vai ser tireoidite Hashimoto. Se for nas articulações, artrite reumatoide. Se for nos neurônios, na baía de mielina, esclerose múltipla. Se for na pele, pode ser vitiligo, pode ser dermatite atópica, pode ser pênfigo, né? E outras doenças. Então, é isso que é uma doença autoimune. O sistema imunológico, em vez de proteger, está atacando um tecido, um órgão, né? E isso vai determinar, dependendo do órgão que está atacando, vai determinar o nome da doença. Embora hoje muitas doenças que nós conhecemos como doenças crônicas, elas já estão sendo estudadas para entrar no espectro autoimune, por exemplo, como diabetes tipo 2, câncer, hipertensão e outras doenças. Mas aqui no Brasil ainda essas doenças não são consideradas e fora ainda alguns médicos já falam, né, que eu assisti algumas masterclasses de médicos de medicina preventiva dos Estados Unidos e eles já citam essas doenças como doenças autoimune, né? E pra gente não é uma doença autoimune, pra gente é uma doença crônica. Ok? Deixa eu só tirar aqui o som. Pronto. Então, vamos lá para a alimentação para quem faz altas doses de vitamina D. Então, como eu falei, né? Então, quem faz o protocolo com altas doses de vitamina D precisa controlar a quantidade de cálcio, ok? Então, quem faz esse tratamento passou de 10 mil se a pessoa tem 50 quilos e passou de 10 mil de vitamina D por dia, então isso já é uma alta dose e precisa controlar a alimentação. Ok? Essa semana eu atendi um paciente que ele não faz protocolo Coimbra, mas ele está fazendo um protocolo de longevidade com um médico de medicina preventiva. Ele está tomando uma certa quantidade de vitamina D e subiu bastante a vitamina D dele na corrente sanguínea. Então, ele veio para mim para controlar o cálcio. Então, esses casos são algumas exceções, né? Mas geralmente são quem faz o tratamento para doenças autoimunes, ok? Então, quem faz esse tratamento não pode consumir leite e derivados.
Então, tem muito cálcio. O queijo, principalmente, o queijo, ele tem bastante cálcio. Então, não é recomendado consumir queijo para quem faz o protocolo. O leite ainda, Dr. Cícero Coimbra, que é o mentor do protocolo, ele ainda permite, por exemplo, quando o leite não é o principal alimento o principal ingrediente daquele alimento. Então, por exemplo, um bolo, um purê. Então, para algumas pessoas isso não tem problema. Claro que em relação ao leite, né, como eu trabalho com doenças autoimunes e não só atendo pacientes que fazem o protocolo Coimbra e até algumas pessoas me perguntam bastante. Hoje mesmo eu recebi duas mensagens no WhatsApp perguntando se eu atendia pacientes sem ser do protocolo. Eu atendo, sim, pacientes sem ser do protocolo, ok? Então, eu atendo os doentes autoimunes, quem faz o protocolo com altas doses de vitamina D, que é o protocolo Coimbra, ou quem não faz o protocolo. E atendo também pela nutrição de precisão, que são a alimentação baseada na genética da pessoa. Ok? Então, na nutrição de precisão, então as pessoas precisam fazer os exames genéticos do perfil nutricional, né? De vitaminas, produção de energia, como é que está o sistema detox da pessoa e a alimentação, o plano alimentar é baseado nessas variantes genéticas que é encontrada no seu exame. Então, isso também eu trabalho, independente se ter doença autoimune ou não, ok? Então, eu trabalho com a nutrição de precisão também, ok? Mas voltando para a alimentação com altas doses de vitamina D, então, assim eu comecei a falar, porque o leite tem a questão inflamatória do leite, das proteínas que são de difícil digestão, e isso vai ser inflamatório, ok? Mas o protocolo não proíbe. Outra coisa também que precisa evitar. Outra coisa, pessoal, podem escrever aí as dúvidas que depois eu respondo. Embora hoje é para falar sobre alimentação e na próxima semana é para tirar dúvidas, mas no finalzinho eu vou tirar algumas dúvidas sim. Não tem problema, pode escrever aí as dúvidas, ok? Pessoal do YouTube ou pessoal do Instagram também, tá bom? Então, sementes. Sementes são ricas em cálcio, então sementes não deve consumir. Chia, linhaça, gergelim, essas não deve consumir, ok? Castanha do Pará, amêndoas, amendoim, nozes, essas oleaginosas e castanhas também não deve consumir. Tem bastante cálcio, tem que ter cuidado, ok? Embora isso é muito individual. Então, na lista dos alimentos proibidos, esses alimentos são proibidos, ok? Mas a questão independente do alimento que eu citar aqui, isso é muito individual. Porque isso vai depender de várias coisas, vai depender de digestão, vai depender de absorção, vai depender de ativação de vitamina D, e todo esse percurso vai existir os polimorfismos genéticos, que quando eu for explicar a nutrição de precisão, eu vou explicar o que é isso. Então, que são variantes genéticas, que a pessoa pode apresentar, isso também vai influenciar, ok? Então, sementes, as que eu comentei, não deve consumir. Eu já recebi pacientes ontem mesmo, eu recebi pacientes que comem amendoim. Não é só o amendoim que vai influenciar na calciúria, claro, que calciúria é cálcio alto, é cálcio na urina, ok? Cálcio alto não, desculpa, calciúria é cálcio na urina, que pode estar alto ou não. Mas amendoim pode influenciar dependendo da quantidade do alimento. Claro que para um amendoim influenciar um cálcio alto na urina, isso a pessoa vai ter que estar exagerando. Mas eu estou querendo dizer que não é porque a pessoa estava comendo amendoim que ele está com problema de cálcio alto, que pode influenciar, porque vai ser o cálcio do amendoim, o cálcio da outra coisa, o cálcio da outra coisa, aí quando você junta o dia todo, aí isso vai contar e vai influenciar. Ok? Então, essas sementes que eu falei não deve. Só que existem alimentos que eles não são ricos em cálcio e aumenta a absorção de cálcio pelo tipo de fibras que ele tem. Ainda estão se fazendo os estudos, ainda não tem explicação porque essas fibras aumentam a absorção, mas sim existe estudo com o milho. Então, o milho pode aumentar a absorção de cálcio. Não é que
como é que eu posso dizer? Não é que é proibido comer milho, embora alguns médicos do protocolo proíbem milho por outras questões, por questões de ser transgênicos, algumas doenças autoimunes, o milho é mais inflamatório ainda. Então, aí tem que ver as individualidades, né? Por exemplo, uma pessoa que tem esclerose múltipla não é a mesma conduta de uma pessoa que tem dermatite atópica, não é a mesma conduta de uma pessoa que tem Crohn ou retocolite. Entendeu? Então, a de esclerose múltipla pode parecer com a de artrite, mas ainda não é igual. Então, as condutas são diferentes. Dependendo da doença autoimune, a conduta vai ser determinada também, dependendo do caso clínico da pessoa, ok? Então, milho não é proibido. Como eu recebi pacientes esses dias e disse assim: ah, como você falou na live que milho aumenta a absorção, então não estou comendo mais. Não é isso que eu quero dizer, ok? Então, milho aumenta, mas para influenciar no cálcio, para isso aumentar cálcio na urina, a pessoa tem que estar exagerando. Por isso que alguns médicos proíbem pipoca e outros colocam pipoca no moderado. Então, é por essa causa, porque isso pode influenciar na calciúria, mas se a pessoa exagerar, ok? Então, se não exagerar, por exemplo, nos meus pacientes eu controlo a quantidade de milho, não é liberado geral, não. Tá certo? Só que existem alimentos também que aumentam a excreção de cálcio. Mesmo eles não sendo ricos em cálcio, eles aumentam a excreção de cálcio. Então, por exemplo, alimentos que aumentam a excreção de cálcio. Café. Então, café em excesso. Segundo os estudos, são acima de 500 ml. Então, o café acima de 500 ml é que pode influenciar, pode, não é que vai, pode influenciar no cálcio da urina. Ok? Então tem que ter cuidado com o café. Aí, por exemplo, algumas pessoas me perguntam, né? Pode consumir café ou não? Pode consumir. Agora, o café, para algumas doenças autoimunes, é inflamatório. Já para outras doenças autoimunes, ele é protetor. Por exemplo, o café é protetor para esclerose múltipla. Mas ele é inflamatório para artrite reumatoide, espondilite anquilosante. Então, isso é individual. Ah, mas eu tenho artrite reumatoide e não vou tomar mais café? Também não é isso que eu estou falando, ok? Quem tem artrite reumatoide, eu controlo a quantidade de café na alimentação, por exemplo. Então, eu recomendo no máximo 200 ml, porque existem estudos mostrando que até 200 ml o café não foi inflamatório para artrite reumatoide. Olha, que legal. Então, não é que café é proibido, ok? Então, é essa situação aí. Outra coisa também, refrigerante. Então, refrigerante, água gaseificadas, bebidas com gaseificadas no geral, isso pode influenciar na calciúria. Excessos de carnes, excessos de proteínas, não é só carne bovina. Excesso de carne bovina, frango, peixe, ovo, é excesso. Eu não estou dizendo que é isso que vai influenciar na calciúria. Ah, eu como um pedacinho só de bife e meu cálcio está alto por causa disso. Não é isso que eu estou falando, ok? Excesso de cálcio de proteínas, pode sim influenciar no cálcio, mas aí a pessoa tem que estar consumindo excesso. E eu já recebi sim pacientes consumindo excesso de cálcio, excesso de carnes. E isso estava influenciando na calciúria. E quando eu controlei a quantidade, melhorou o cálcio, ok? Melhorou não, né? Diminuiu, foi para o ideal na calciúria, mas é excesso. Porém, aí a gente entra no protocolo. Porém, o protocolo Coimbra, Dr. Cícero Coimbra, recomenda uma alimentação mais vegetariana possível. Mas isso é por causa das aminas heterocíclicas, que dependendo da forma que você preparar essa carne, vai ser produzido. Então, em carnes fritas, em carnes grelhadas, em carnes assadas, produz muito mais esses produtos. As aminas, dependendo também da forma, e outros produtos que são os produtos finais de glicação, que isso é inflamatório. Então, por exemplo, para os pacientes, eu recomendo uma carne, se come carne, então vai ser cozida. Não é que é proibido comer frita, assada ou grelhada, mas de preferência cozida. E se for comer de outra forma, aí eu ensino como fazer para ajudar o organismo a não absorver tanto essas aminas heterocíclicas,
esses produtos finais de glicação e também faço condutas para ajudar o corpo a lidar com isso. E outra coisa, como eu falei para vocês da nutrição de precisão. Então, algumas pessoas têm algumas variantes genéticas que não conseguem eliminar essas aminas heterocíclicas, esses produtos finais de glicação. E isso vai ser mais tóxico ainda para essa pessoa. Mas para a pessoa saber disso, só com exame genético, né? Então, se a pessoa não tem um exame genético, então eu recomendo, né, moderação. Não excede em nada, não é só nas carnes não, minha gente. É em água, é em vegetais, é em tudo. Tudo que você consumir em exagero vai trazer alguma consequência. Sempre eu falo para os pacientes, nem é de menos, nem é de mais, né? A gente tem que estar ali, equilíbrio. É a palavra que eu mais falo para os pacientes, é equilíbrio, ok? Buscar o equilíbrio. Se você tem equilíbrio em relação ao consumo dos seus alimentos, você não vai ter problema, pelo menos a maioria das pessoas. Claro que cálcio alto na urina ou sanguíneo não é só alimentação, ok? Não é só questão de alimentação, como, embora, vamos dizer assim, a maioria sim. A maioria dos pacientes que vem para mim com cálcio alto na urina ou cálcio alto sérico é alimentar. A gente organiza a alimentação, melhora a calciúria. Eu tenho várias mensagens, o pessoal mandando para mim, doutora, controlei minha calciúria, obrigada, obrigada, sua dieta foi maravilhosa. Tenho vários. Inclusive, nem de pacientes também. Eu tenho mensagens, recebi bastante mensagens do ano passado mesmo, de pessoas agradecendo as lives, né? Falando que conseguiu controlar o cálcio dela só com as dicas que eu dei nas lives, né? É por isso que eu não paro de fazer as lives e faço com o maior carinho, porque eu sei que está ajudando pessoas que não têm condições de fazer uma consulta. Hoje mesmo eu recebi mensagem, doutora, eu não tenho condições de fazer a sua consulta. Eu sei que existem essas pessoas. Aí eu digo, ó, segue minhas redes sociais, que lá tem bastante dicas e você vai conseguir, mesmo assim. Claro, você não tem algo personalizado, porque aqui eu falo generalizado, eu não tenho como personalizar, eu não tenho como direcionar para o seu caso, né? Aqui eu tenho que atingir mais pessoas, então são doenças diferentes, né? Mas o meu paciente ele tem a conduta para ele, então personalizada para ele, dependendo da autoimune que tem, dependendo da quantidade de vitamina D que está tomando, vai depender de várias coisas e eu foco nessa questão individual, né? Mas sim, seguindo aqui algumas dicas ajuda bastante. Outra coisa, frutas. Eu vou falar de frutas porque eu recebi um paciente que estava comendo mais de 15 frutas no dia. Então, frutas é saudável, pessoal. Fruta é maravilhoso. Deve consumir fruta. Sim, deve consumir fruta. Agora, cuidado com excesso, porque isso vai influenciar também no cálcio. Então, os meus pacientes, dependendo de como está o caso do paciente em relação a cálcio ou não, eu quantifico a fruta. Então, a fruta tem que ser consumida X frutas no dia. Não é porque é saudável e é liberado geral, não. Ok? Então, a gente precisa levar em consideração o cálcio da fruta também. Também não é proibido comer fruta, não. Precisa sim comer fruta. Deve comer, deve sim, mas precisa controlar a quantidade de fruta. Algumas frutas têm mais cálcio que outras. Então, algumas precisa controlar mais. Por exemplo, o kiwi. Kiwi é uma das frutas que mais tem cálcio. Não vou dizer assim, mais tem cálcio, não. Mas tem uma certa quantidade de cálcio que pode influenciar se a pessoa exagerar no kiwi. Então, eu sempre falo para os pacientes, kiwi é metade do kiwi, ok? Ah, mas eu quero comer um kiwi no dia. Então, vai descontar nas outras frutas, né? Eu ensino isso mais ou menos aos pacientes. Os pacientes recebem uma lista das frutas e recebem a quantidade de cálcio de cada uma. Então, segue a quantidade do plano alimentar, mas faz as escolhas pela lista, dependendo da quantidade de cálcio. Porque as frutas vão influenciar se estiver em excesso, como eu falei para vocês desse paciente que eu recebi que consumia mais de 15 frutas no dia, né? O ano passado eu recebi uma que consumia 12, agora esse bateu o recorde, né? Mais de 15, na verdade chega a ser quase 20 frutas no dia. Mas ali já é outras questões. Mas isso pode influenciar sim, ok? Farinhas, né? Uma paciente ontem me perguntou, doutora, farinha de mandioca está no moderado.
Porque eu parei, porque tem cálcio, então eu parei. A farinha de mandioca, a farinha de mandioca não é pela questão do cálcio, não tem tanto cálcio. A farinha de mandioca é por outras questões, ok? Então, por exemplo, porque não é uma farinha de trigo que não vai ser inflamatória. Então, farinhas no geral é inflamatória. Então, dependendo da doença autoimune que a pessoa tiver, então isso vai influenciar mais ainda na inflamação. Não é que é proibido. Eu sempre falo para os pacientes, eu explico o que é o trigo, por que deve evitar, que não é que é proibido, mas não é que não é trigo, outras farinhas está liberado geral. Não, eu não libero geral para os meus pacientes, não. Cada paciente tem uma quantidade de farinha para consumir na semana. É uma meta, eu sempre digo assim, meta. Ontem mesmo uma paciente, ou foi hoje, não lembro, mandou uma foto de pão para mim, né? Aí, posso consumir? Eu disse, pode, mas dentro daquela meta das farinhas, ok? Não é porque não tem cálcio que vai comer pão todo dia. Então, farinhas são inflamatórias. Então, se você tem uma doença autoimune que é inflamatória, você vai ficar consumindo mais ainda alimentos que inflamam mais ainda. Claro que isso é muito individual, ok? Eu estou aqui generalizando, mas isso é muito individual. E também a forma de comer essa farinha. O que vai acompanhar essa farinha? Porque a farinha ela é inflamatória porque ela é um carboidrato já quebradinho. Então ela vai ser rapidamente digerida, isso vai entrar rápido na corrente sanguínea e isso vai elevar a glicose. Elevando a glicose, dependendo da velocidade que você entrou, vai ter pico de insulina. Então, se isso acontece o tempo todo, pico de insulina pode dar sinalização inflamatória. Então, por isso que a gente tem que controlar. Então, eu controlo a quantidade de farinhas, carboidratos no gerais eu controlo, não é só porque farinha não. Carboidratos eu controlo, farinhas eu controlo, e a forma de consumir esse carboidrato, a forma de consumir essa farinha, também eu ensino, coloco no plano alimentar para isso não ser tão inflamatório, ok? É água. A água é uma dúvida muito grande de muitas pessoas. A água aqui no Brasil, a maioria das águas não tem problema. A maioria das águas do Brasil não tem tanto cálcio. Embora eu já recebi alguns pacientes de algumas regiões do Brasil que tem uma certa quantidade, mais de 15 miligramas de cálcio no litro, 15, 20, se eu não me engano, estavam mais de 30. Então, isso é muito. Então, as águas engarrafadas do Brasil não têm problema em relação ao cálcio. Geralmente são as águas de fora, principalmente da Europa. Então, eu tenho alguns pacientes na Europa que tem muito cálcio. Chega a ser mais de grama de cálcio em 1 litro de água. E isso é muito. Ok? Então a gente tem o pessoal de fora, aí a gente vê as possibilidades de fazer para quantificar esse cálcio, ou até a pessoa usar algum filtro que retire esse cálcio, que tem os filtros de osmose reversa. Não sei se vocês já ouviram falar os filtros de osmose reversa. Ele retira todos os minerais. Não é para tomar água de filtro de osmose reversa, ok? Porque isso é uma água morta. Quando a gente diz assim, né? Água sem os minerais não tem condutividade, então para a gente é uma água morta, que a gente precisa dos minerais para ter condutividade. Então existem alguns filtros que ele passa por esse processo de osmose reversa, retirando tudo, mas depois passa por outro processo e remineraliza. Então aí sim, esse pode. Inclusive aqui no Brasil tem alguns filtros que fazem esse processo de osmose e remineralização. Mas eu não lembro assim de marca não conheço, assim, eu já vi pesquisando para o pessoal de fora, para poder mostrar mais ou menos, aí eu vi, mas geralmente isso é tudo importado também. Então eu tenho vários pacientes de fora, principalmente a Europa, usando esses filtros que retira o cálcio, que lá nas águas deles tem excesso, e depois ele remineraliza, mas não coloca tanto cálcio, e isso não vai ter problema. Outra dúvida muito grande em relação é filtro, ok? Então, filtro de barro, né? Então, muitas pessoas dizem assim, inclusive eu já li lista de médicos, filtro de barro proibido. Então, o problema do filtro depende da vela dele. Então, se a vela tem dolomita, aí sim, dolomita é uma pedra que ela é rica em cálcio.
e tem pouquíssimo magnésio, tem muito mais cálcio. Então, dependendo da condição da pessoa, isso pode causar um excesso. Ok? Eu tenho pacientes que consomem e não tem, mas a maioria sim. Então, por isso que não deve utilizar filtro de barro com dolomita. O problema é a pedra dolomita, não é o filtro de barro, ok? Se você quer usar o filtro de barro, não tem problema, desde que o filtro de barro não tenha a pedra dolomita, tá certo? Acho que deu para entender, né? Qualquer coisa, manda aí as dúvidas que eu vou responder. Outra coisa que as pessoas também falam bastante, né? Que eu recebi até pacientes e disse assim: eu não tô comendo nada de verduras, né? De folhas, porque são ricas em cálcio. Então, não é bem assim, tá bom, pessoal? Todos os vegetais você pode comer. Embora alguns vegetais tenham mais cálcio que outros, ok? Então, mesmo assim, existe uma questão que a gente chama biodisponibilidade. O que é que vai ficar disponível desse cálcio para ser absorvido? Ok? Então, alguns vegetais, aliás, a maioria tem a biodisponibilidade muito baixa, porque eles têm fatores antinutricionais. Fatores antinutricionais são compostos que o vegetal tem que não deixam aquele cálcio, por exemplo, ser liberado para ser absorvido. Então, alguns minerais, por exemplo, alguns vegetais, por exemplo, espinafre. Então, espinafre é riquíssimo em cálcio. E 100 gramas de espinafre tem mais de 1 grama de cálcio. Ah, mas eu não posso comer espinafre? Algumas pessoas não. E principalmente se exagerar. Mas não vejo problema você colocar algumas folhinhas de espinafre. Mas também depende do que está acompanhando esse espinafre, né? Porque eu já recebi pacientes comendo prato inteiro de folha, aí vai espinafre, vai couve, vai acelga e vai outros vegetais ali. E quando a gente vê a quantidade, embora a biodisponibilidade seja baixa, mas aquele cálcio vai influenciar. Então, leva assim, ó, vegetais não exagera. Equilíbrio, por exemplo. Eu recebi pacientes que consomem mais de 10 folhas de couve no dia. Então, isso é um exagero, ok? Eu recebi pacientes que comem uma flor inteira de brócolis. Então, isso é um exagero. Então, brócolis pode comer? Pode, mas são pequenas partes daquelas flores, só um brotinho da folha, da flor, né? Então, eu controlo a quantidade de brócolis dos pacientes, não é só o brócolis, porque assim, como eu falei para vocês da biodisponibilidade. Então, os vegetais crucíferos, conhecidos como os crucíferos, que não são mais chamados crucíferos, são brássicos, que é o repolho, couve, brócolis, a biodisponibilidade é muito maior. Então, como a biodisponibilidade é maior, a gente precisa controlar esses vegetais, mas não é que é proibido, mas eu controlo dos pacientes. Mas vegetais, no geral, não é que é proibido, é equilíbrio, como eu falei. Por exemplo, quiabo. Eu já recebi pacientes com problema de cálcio alto na urina por causa de quiabo, porque ama quiabo e essa paciente estava comendo quase 15 quiabos no dia. Então, 15 quiabos no dia é um exagero. É para comer 2, 3 no máximo. 15 é um exagero. Então, tanto é que eu falei, eu olhei a alimentação dela. Não estava tão rica em cálcio, justificando aquela calciúria. Só o exagero do quiabo. Fui, controlei a alimentação, pedi para consumir no máximo 2 quiabos no dia, a calciúria baixou, né? Então, o exagero de algum alimento é que vai influenciar. A maioria dos pacientes que vêm para mim com problema de cálcio alto na urina, por causa alimentar, é porque estão exagerando em algum alimento. E mesmo não sendo um alimento rico em cálcio, pode ser um alimento não rico em cálcio, mas inflamatório. Então, por exemplo, eu recebi uma paciente que come pão com maionese de manhã, pão com maionese no lanche da tarde e pão com maionese à noite. Isso todo dia, de domingo a domingo. Isso é uma alimentação inflamatória. E isso pode influenciar no cálcio alto da urina, porque processo inflamatório também influencia no cálcio alto, não é só alimentação. Hormônios, problemas hormonais também influenciam no cálcio
alto na urina. Então, são várias causas. A maioria é alimentar, mas alguns casos não é alimentar. Por que eu tô falando isso? Como eu falei no início, existem alguns pacientes que vêm para mim que não é alimentar. E eu falo para alguns médicos. Então, inclusive, essa semana eu mandei mensagem para um médico explicando o caso da paciente que não era alimentar. Aí ele foi e respondeu, não, porque quem faz o protocolo não pode consumir nada de cálcio. Aí eu fui e respondi, eu entendo do protocolo, eu só estou comentando o caso dessa paciente, né? Então, a maioria dos médicos que eu converso, eles são bem receptivos, assim, me ouvem, né? Perguntam opiniões, é isso mesmo, então vamos juntos ajudar esse paciente. Já recebi várias mensagens assim dos pacientes, essa é a alma, então a alimentação está influenciando isso e isso, então vamos ajudar ele, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou solicitar tal exame para confirmar se é ou não alimentar, que existem alguns exames que podem confirmar se esse cálcio está saindo do osso, por exemplo. Porque processos inflamatórios dão sinalização para o cálcio sair do osso. Então, se esse hormônio que faz com que o cálcio saia do osso estiver alto, então o cálcio que a pessoa está na urina alto não é alimentar. É sinalização para sair do osso e não está voltando para o osso. Isso pode acontecer também. Mas cada caso é um caso, ok? Ovo. Então, algumas pessoas vêm para mim porque o médico colocou um ovo na semana. Já tem pacientes que é um ovo no dia. Já tem pacientes que o médico coloca 3 ovos no dia. Já outro nem diz que não tanto faz quantidade de ovo no dia. Então, os meus pacientes que vêm para mim, eu controlo a quantidade de ovos, sim, ok? Diário consome, mas consome aquela quantidade, porque eu fiz o plano alimentar, eu sei o quanto de cálcio mais ou menos a pessoa está consumindo no café da manhã, no almoço e no jantar, e quanto de ovo pode incluir nessa alimentação, então eu controlo. Se você está aqui na live, eu falei várias coisas aqui, condutas minhas que eu falo em relação aos pacientes. Mas, se você não tem um acompanhamento nutricional e o seu médico deu uma orientação, siga seu médico, ok? Siga seu médico, porque se o seu médico disse que é para comer um ovo no dia e você não faz um acompanhamento nutricional, então é para você comer um ovo no dia, ok? Tem que ver essa questão também, tá bom? Eu tô dando aqui dicas generalizadas, não tô dando quantidades exatamente para não influenciar vocês ficarem fazendo aí, porque isso é muito individual, ok? Então, isso é muito individual, a quantidade de ingestão de cálcio. Hoje mesmo eu tava até, eu fui no conselho hoje de nutrição lá e tava conversando com a nutricionista lá sobre isso, né? Quantidade que muitas nutricionistas me perguntam, quanto de cálcio? Mandam mensagem para mim, né? Que sabe que eu trabalho com os médicos do protocolo e mandam mensagem para mim quanto de cálcio pode consumir. Aí eu tava lá explicando, né, pra Nutri, não existe uma quantidade de cálcio, né? Não existe, eu não tenho como dizer, ó, você vai consumir X, fulano vai consumir 2X, ciclano não vai consumir, outro vai consumir 3X. Não existe, isso é muito individual, porque isso vai depender como eu falei, da digestão, da absorção, do metabolismo no geral, que isso vai depender também das variantes genéticas que eu falei para você para vocês no início, em relação aos polimorfismos genéticos, né? Que eu vou explicar em outras lives mais sobre isso, sobre esse assunto, mais em fevereiro, o mês agora de fevereiro eu vou falar bastante em relação a essas questões de variantes genéticas, como isso influencia, ok? De absorção ou ativação de vitamina D. Então, existem várias variantes genéticas que vai influenciar isso. Então, não existe uma quantidade. E como é que você faz o controle? Pelos exames. Por isso que os pacientes que fazem o protocolo com altas doses de vitamina D têm que fazer os exames, ok? Periodicamente. Alguns pacientes fazem de 3 em 3 meses, outros pacientes fazem de 6 em 6 meses. Tem alguns casos que os médicos pedem mensal, agora isso é bem individual, isso não é comum fazer mensal, mas existem alguns casos que faz para controlar a cálcio ali, principalmente no início do tratamento,
que os médicos não têm noção de metabolismo de cálcio da pessoa, como vai ser a alimentação da pessoa. Então, no início, eles pedem mais vezes. Aí, depois, quando você já está com 1 ano, quando você já está com 2 anos de protocolo, então já diminui, já tem médicos que pedem só de 6 em 6 meses, né? Para controlar, ou de ano em ano. Isso é muito individual de conduta médica e de paciente também, né? Então, essa quantidade, volto a dizer, não existe uma quantidade. A gente precisa controlar a alimentação. Claro, faz uma alimentação, né? Baseada no geral, pelo caso, pelo quanto tá de vitamina, quanto tá de cálcio na urina, quanto tá de cálcio sanguíneo, e vai acompanhando pelos exames, ok? Então, eu acho que aqui nós terminamos. Era isso que eu queria falar para vocês. Obrigada ao pessoal do YouTube pela presença, tá bom? Boa noite e até a próxima. Até a próxima semana, tá certo? Beijo. Instagram ainda não terminei. Deixa eu só fechar aqui o YouTube, tá bom? E a gente eu vou